Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre a tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus para estar no meio do tabernáculo. E a leitura que eu vou usar hoje se encontra em Números, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estátuo perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Para falarmos da tribo de Levi, nós precisamos saber de onde vem o nome Levi, né? Onde que ela começou e tudo mais. Primeiro, o nome Levi vem do terceiro filho de Jacó, aonde ele coloca o nome do seu filho como Levi, e daí dá-se a descendência, a tribo de Levi. É do terceiro filho de Jacó que se dá o nome Levi, e daí nasce o nome, a tribo de Levi. De Levi vai nascer Gerson, vai nascer Coate, vai nascer Merari. E desses três filhos nasce a tribo que conta com os levitas e os sacerdotes. De Merari nasce Arão, Moisés e Miriam. E de Arão, Deus escolhe Arão e faz com que de Arão se criasse o ministério sacerdotal. E os outros dois filhos de Levi, Gerson e Coate, deles que nascem seus filhos, Deus toma eles também e dá a eles o cargo de ministério levítico, o ministério levítico, aonde eles têm o cargo agora de levitas, que ajudam, que é o mais importante, que é uma das coisas muito importantes dizer, que os levitas não são considerados como sacerdotes, porque sacerdotes são considerados aqueles que vêm de Arão, aqueles que nasceram depois de Arão, porque o ministério sacerdotal, ele nasce em Arão. Quando Deus chama Arão, e dali o primeiro sacerdote vai vir a descendência dos sacerdotes. E os outros, de Gerson e Coate, por exemplo, são considerados levitas. Eles não são sacerdotes. Eles foram escolhidos por Deus para estar junto aos sacerdotes e ajudarem os sacerdotes no tabernáculo, nas coisas referente ao ministério da tribo de Levi. Quando nós falamos disso, nós vamos ver Deus, ele adquirir este povo e chamar eles para essa grande obra. Esse povo, o ministério levítico, a tribo de Levi e os sacerdotes, eles estão juntos e unidos. Os levitas estão em volta do tabernáculo, ao redor do tabernáculo, para ajudar e auxiliar aos sacerdotes e os sumos sacerdotes. É dos levitas que estão em volta do tabernáculo. Enquanto o povo, as 12 tribos de Israel, ela está ao redor do tabernáculo, a tribo de Levi, ela está em volta do tabernáculo. E os sacerdotes estão, claro, no meio do tabernáculo, nós podemos dizer dessa forma, mais próximo do tabernáculo. Os levitas não poderiam entrar no lugar santo e nem no lugar santíssimo, porque eles não eram sacerdotes. Eles eram auxiliares dos sacerdotes. Eles eram pessoas que ajudavam na montagem e na desmontagem do tabernáculo. Eles eram pessoas que ajudavam os sacerdotes, mas não eram considerados até aquele período do tabernáculo como sacerdotes. O seu principal papel era ajudar os sacerdotes na sua época, ajudar os sacerdotes a desmontar o tabernáculo, a montar o tabernáculo no sacrifício e até mesmo mais para frente nós vamos ver os levitas
eles se tornarem mestres para ajudar o povo no ensino. Eles vão ver eles juntos com os sacerdotes ensinando o povo e direcionando o povo à adoração, ao sacrifício e à entrega verdadeira perante Deus. É dessa tribo, a tribo de Levi, a tribo escolhida. E ele fala como geral, porque, como eu disse, é de Merari, que também é um filho de Levi, é dado o ministério sacerdotal. Mas todos são de Levi. Os sacerdotes são de Levi. Os coatitas e os gersonitas são de Levi. Só que a diferença é que Deus escolhe a tribo de Merari, os filhos de Merari, a partir de Arão, para serem sacerdotes. E Coate e Gerson, a partir de Gerson e Coate para frente, ele vai escolher eles como sendo os levitas. Então há uma diferença um pouco grande, podemos dizer assim, ou pequena, como você quiser, que eles não eram considerados sacerdotes, mas eram considerados ajudadores dos levitas. Eram pessoas que estavam ali para auxiliar ajudar os levitas. Estavam ali para auxiliar os sacerdotes. Eles estavam ali para auxiliar o povo também. E eles estavam, podemos dizer, entre o povo e entre os sacerdotes. Era a tribo de Levi. Os levitas, eles estavam entre o povo e entre os sacerdotes, ao redor do tabernáculo. E enquanto o povo estava ao derredor, os levitas estavam ao redor e os sacerdotes estavam dentro do tabernáculo. Eles estavam no centro, praticamente, entre os dois, entre os sacerdotes e as tribos de Israel. Isso é interessante nós dizermos. Por quê? Porque esses levitas, que não eram sacerdotes até aquela época e tinha essa separação, mas mais pra frente nós vamos ver quase que se assemelhar, e é muita semelhança, de nós, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver muita semelhança, parecer que os levitas são sacerdotes também. Mais à frente, no templo, por exemplo, nos templos que foram construídos, vai ver-se muita semelhança. Vai ver-se os levitas serem usados para ensinar, serem usados, por exemplo, no exílio, quando eles voltam do exílio, para ensinar o povo, para dirigir o povo ao caminho certo. Vamos ver no exílio, eles ensinando o povo, de lá saindo salmos, de lá saindo boas coisas que eles traziam ao povo, da tribo de Levi. E eu falo como sendo não só os levitas em si, né, os levitas, mas sim e os sacerdotes, os dois juntos. E na maioria das vezes, né, parece que não tem muita diferença, parece que os levitas são um só. De fato, todos eles, sendo sacerdotes ou levitas, eles são são de Levi, mas Deus faz uma diferença entre os levitas e os sacerdotes. Como eu disse, só poderia ser considerado sacerdote se fosse descendente de Arão, se fosse descendente de Arão, irmão de Moisés. Esses eram considerados, mas mais pra frente nós vamos ver um pouco, por ordem política e tudo mais, havia uma mudança aonde era quase que os levitas também considerados como sendo sacerdotes. Esse assunto ele é muito legal, é muito importante nós sabermos, porque nós vamos ver os levitas sendo considerados sacerdotes, ou na verdade parecidos com sacerdotes, só que na verdade eles não são, né? Na verdade, os levitas, eles são ajudadores dos sacerdotes, né? E o ministério deles no tabernáculo era auxiliar os sacerdotes e na montagem, desmontagem, na administração do tabernáculo, na administração das coisas da religião judaica e tudo mais. E quando chega no templo, nós vamos ver da mesma forma, eles ajudarem. É claro que já não é mais exigido deles montagem e desmontagem do tabernáculo, porque não havia necessidade. O tabernáculo não tinha mais tabernáculo, agora era templo, um templo que era fixo, né? Não precisava mudar de um lado para o outro. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é que os levitas, eles tiveram uma suma importância no reino, nas tribos de Israel e para as tribos de Israel. Era a tribo mediadora entre as tribos e entre os sacerdotes. Era a tribo que estava junto, né, aos sacerdotes. E como eu disse, há uma diferença entre ser levitas e entre ser sacerdotes. Mas na verdade, o que Deus queria do povo, o que Deus queria fazer, era que todos do povo, de todas as tribos de Israel, se tornassem sacerdócio real. Esse era o maior objetivo de Deus, para que todos viessem ser sacerdotes real.
E hoje, se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver Deus falar que nós somos sacerdotes reais dele, que nós somos povo adquirido, que nós somos povo escolhido deles, que ele fez de nós reis e sacerdotes. Nós vamos ver isso hoje. Porque a partir do momento que Jesus vem como morrer, como cordeiro, mas Jesus era sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque. Então ele era o sacerdote e ele era o sacrifício perante Deus. E nisso, né, isso é muito forte, e nisso Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele faz de nós sacerdotes reais. Ele faz de nós sacerdotes. E claro que no ministério, numa igreja e tudo mais, tem a diferença do pastor, dos outros tipos de liderança. Mas todos somos considerados para Deus como sacerdotes reais. Porque Deus fez-nos sacerdotes reais dele. Como diz em Apocalipse, que ele fez de nós reis e sacerdotes. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus fazermos de nós sacerdotes dele. E ele fez. Aquele que quer, aquele que aceita o chamado, aquele que busca por isso, é aquele que está diante do povo de Deus e que pega aquilo que está do povo e leva para Deus. E além disso, pega de Deus e leva para o povo. É uma das coisas muito fortes, porque essa é a nossa obrigação. Nós devemos pegar as coisas que o povo nos traz, as coisas, comentar isso para Deus, levar as coisas para Deus, orar na oração, né? E falar para Deus aquilo que o povo está necessitando. E tenho certeza que Deus vai trazer a nossa resposta para que nós podemos levar ao povo a resposta que o povo precisa para ter uma direção certa. Na tribo de Levi, nós entendemos que todos, entre os levitas, são considerados filhos de Levi, mas houve uma diferença entre ser sacerdotes e entre ser levitas. Eu quero trazer para vocês isso hoje, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e que possam revelar mais um pouco dessa palavra, né, a vocês. E que vocês aqui possam se inscrever no canal, curtir, comentar, né, e compartilhar. A quem já é inscrito, mais uma vez, meus agradecimentos. Que Deus possa abençoar a sua vida. E a você que ainda não se inscreveu, que parece que ainda não entendeu o objetivo do canal, que parece que ainda não entendeu por que se inscrever, né? Eu estou pedindo para você, se inscreva. Dê essa confiança nossa. E eu tenho certeza que através das palavras que nós estamos trazendo, dos outros vídeos que nós estamos trazendo, Deus vai te agraciar. Tenho certeza, tanto para você rir, como para você chorar, se alegrar na presença de Deus, como para você ter uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação. Eu espero que você possa ajudar-nos nós aqui e compartilhar isso com todo mundo. Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí, curta, comenta e é nóis, fechado? É isso que eu deixo para cada um de vocês. Até mais e fui!